Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme Nosferatu. Vamos lá? Esse era um dos filmes mais aguardados de 2025, pelo menos pra mim, que sou apaixonada por filmes de vampiro. E eu já trouxe aqui no canal falando sobre os dois primeiros filmes do Nosferatu, que é o de 1922 e o de 1979, que tem toda aquela polêmica envolvida, né, que o diretor queria falar sobre o Drácula, mas Bram Stoker não cedeu os direitos e ele acabou inventando o Nosferatu para fazer a sua história, e mesmo assim ele sofreu por acusações de plágio, porque realmente, né, se a gente for parar para pensar, o filme é copia e cola de Bram Stoker, né? Tem algum diferencial? Tem, mas é bem pequeno. E aí, quando foram anunciado o elenco, eu fiquei extremamente ansiosa, mais ainda do que eu já estava, sabendo que o Bill Skarsgård iria fazer o papel do Conde Orlok. Teríamos também Lily Rose Depp, teríamos William Dafoe, Aaron Taylor-Johnson, Nicholas Hoult e Ralph Ineson. Então, assim, não tem como esse filme dar errado, né? E por conta do diretor Robert Eggers, eu gosto muito de alguns filmes dele, mas nem todos, né? Tem os seus aí suas controvérsias. E ele fala que quando ele era novo, ele assistiu o primeiro filme e que o filme era muito sombrio, que chamou muito a atenção dele e que ele queria de qualquer forma fazer esse remake. Ele se preparou muito para isso, para poder trazer esse filme pra gente. Um conto gótico de obsessão entre uma jovem assombrada na Alemanha do século XIX e o antigo vampiro da Transilvânia que a persegue, trazendo consigo um horror incalculável. Então a gente acompanha a história de Ellen e Thomas, que são recém-casados, e Thomas recebe uma promoção no seu trabalho e o seu chefe fala que ele vai ter que ir na Transilvânia, que o Conde Orlok quer comprar uma casa. Então ele tem que convencer o Conde a comprar esse castelo, que é uma casa aí abandonada em frente à casa de Thomas. Então ele faz essa viagem, mesmo a sua esposa dizendo para ele não ir, que não é interessante e tudo, ele acaba indo. E lá ele acaba conhecendo o Conde Orlok, que na verdade é o vampiro, e ele vai acabar aí sugando literalmente todas as suas energias. E a Ellen, no início a gente não entende muito que ela tem uns sonhos com o Conde Orlok, e o Conde Orlok tem uma obsessão muito grande por ela. E aí acaba que ele vem para a cidade e tudo. Quem se lembra aí dos filmes, quem já assistiu Drácula de Bram Stoker ou Nosferatu, ele acaba vindo e trazendo a praga, que as pessoas pensam que é a praga que manifestou na cidade e todo mundo começa a morrer. Na verdade, é o vampiro sugando o sangue de todo mundo e matando todo mundo para ele ficar cada vez mais forte. E aí acaba que tem essa relação com a Ellen e o Thomas também, entre os outros ali. E o William Dafoe, aqui o papel dele é desse professor que lembra muito o Van Helsing, do Drácula de Bram Stoker, e aí tem essa relação toda. No primeiro filme de 1922 e o de 1979, a gente entende que o Thomas chega na cidade, lá na Transilvânia, no castelo do Orlok. O Orlok vê a foto da Ellen, ele se apaixona por ela e quer ir lá para conquistá-la, para ela ser a donzela dele. É o que dá a entender. Nesse filme aqui, ele traz um contexto muito mais interessante, muito mais envolvente. O diretor, ele conseguiu trazer uma nova ideia para essa personagem, uma nova ideia para a relação entre o Conde Orlok e a Ellen, e a relação de todos eles ali no meio. Então a gente entende que o chefe do Thomas, que se a gente for comparar com o Bram Stoker, é o Renfield, que é o cara que é submisso ao Conde Drácula. Ele é o chefe do Thomas e ele manda o Thomas justamente pro Conde Orlok meio que sugar as energias dele, deixar ele preso lá para ele voltar para encontrar com a Ellen. Ele meio que o bloqueio entre os dois ali, ele quer a Ellen só para ele. Então a gente entende essa relação, é muito mais explicado, muito mais detalhado. Claro, em 1922 era cinema mudo, não tinha como trazer toda a história, não tinha como explicar tanto, reproduzir, né, por ser o cinema mudo. Já foi interessante.
E o de 1979 também, ele tentou explicar mais um pouco, que também ficou interessante, mas eu acho que essa nova ideia, esse novo projeto, esse novo remake ficou muito mais interessante. E outra coisa que é bastante interessante também, que aqui o Conde Orlok vai persuadir o Thomas e ele vai conseguir passar a perna no Thomas, falando que ele vai assinar um contrato da propriedade, mas na verdade que ele está assinando um contrato abrindo mão da esposa dele para o Conde Orlok. Então ele consegue manipular. Então, igual eu falei na crítica, se vocês pegarem a crítica que eu fiz do de 1922 e 1979, eu não gostei muito do final do filme, não gostei de algumas partes, porque eu achei que, assim, na minha concepção, o vampiro é o ser mais inteligente. Então, assim, ele consegue persuadir o ser humano, ele consegue passar lábia em todo mundo, porque ele é muito inteligente. E nesses filmes me deu a impressão de que ele era muito bobo, pelo final do filme. Mas aqui o contexto é outro. Ele explica de uma forma muito interessante pra gente o porquê daquele final, o porquê a Ellen consegue manipular ele daquele jeito. Então eu achei que foi muito interessante. Ele deu um tom mais sombrio para o filme, mais intenso, mais dramático. E o magnetismo entre a Ellen e o Conde Orlok é uma coisa absurda. É o que assim engrandece mais o filme. É uma coisa muito intensa, muito além do que a gente imagina. E é igual eu falei, esse contexto que deram ficou muito interessante para a gente entender a relação dos dois. E o que é bacana aqui, porque se a gente falar aí no século XIX, mais específico 1838, não se tinha essa questão da sexualidade, não se falava sobre isso. Então o filme consegue brincar com isso, ele consegue ser intenso nesse aspecto, porque tem essa relação entre o Conde Orlok e a Ellen, e é uma situação assim que para aquela época era um absurdo, nossa, não se fala sobre isso, que não sei o quê, e ele brinca com isso de uma forma muito inteligente no filme. E o elenco, né? O que falar desse elenco perfeito? Eu acho que assim, eu vou falar no geral, porque não tem como falar esse foi bom, esse foi ruim, não. Todos estão perfeitos em cena, maravilhosos, entregaram de corpo e alma os seus personagens, cada um aí com a sua história, com o seu drama, com o seu poder. Começando pelo Bill Skarsgård, é uma pena que ele teve pouco tempo em cena, diferente dos outros filmes, o de 22 e o de 79, que tem muita cena do Conde Orlok. Aqui é bem menos. Inclusive, eu me diverti muito com essa jogada de marketing que o diretor fez. Quando a gente pega, por exemplo, esse cartaz aqui, a gente vê a foto do Bill Skarsgård totalmente igual ao Nosferatu dos dois primeiros filmes, né? Então a gente imaginou que a gente fosse ver isso no filme. E não, a gente vê uma coisa totalmente diferente. E eu gostei dessa brincadeira, dessa mudança que o diretor fez, porque ele trouxe um monstro realmente muito mais insano, muito mais perverso, muito mais cruel. E não só na caracterização, mas na fala. Então a gente vê aqui um Conde Orlok que fala totalmente pausado, totalmente devagar, totalmente manipulador, totalmente pesado assim. O diálogo dele é muito intenso, principalmente quando envolve a Ellen. Então eu gostei muito da caracterização geral que foi feito no Bill Skarsgård. Ele está irreconhecível. A gente sabe que é ele porque a gente viu falar, ó, o Bill Skarsgård vai ser o Nosferatu, mas assim, a gente não reconhece, porque ele está totalmente diferente. E eu achei incrível, incrível, principalmente na última cena, né? Que é uma cena que envolve ele e a Ellen. Ele tá, assim, a maquiagem tá perfeita. A Lily Rose Depp, para quem não sabe, ela é filha do Johnny Depp. Ela também tá perfeita aqui. Eu acho que ela conseguiu trazer esse complemento da Ellen, ela conseguiu trazer a carga dramática, todo esse potencial da personagem, porque ela é uma personagem que está à frente do seu tempo aqui na situação, porque igual eu falei, envolve questões da sexualidade, de amor, de pacto, né, seja o que for, e ela está muito à frente disso, e ela é vista como assim, nossa, o que ela está tendo? Pra gente que estuda psicologia, na época do Freud, aí, tudo era visto como histeria. Então, se a mulher tivesse desejos obscuros, desejos não sei o quê, se a mulher tivesse uma esquizofrenia, uma psicose, seja o que for, qualquer tipo de doença existente, era visto como uma histeria, e era em mulheres. Então, é engraçado que aqui eles tratam isso, né? O diagnóstico dela aí, ela é uma histérica, ela tem esse problema, ela desde pequena é assim, e ninguém
parou para pensar no contexto, né, do que está acontecendo com ela. Até que entra o professor Albin, que é vivido pelo William Dafoe, que ele é a espécie de Van Helsing, e ele consegue trazer isso, coisa que ninguém nem imaginava, né, que envolveria questão de vampiro, de sobrenatural, de coisas de outro mundo, assim, e todo mundo achando que era tipo o chilique dela, né? Ah, chiliquenta, tá passando mal aí, é doida. Não, né? Tinha coisas além ali. Então ele precisou aparecer para trazer isso. E o William Dafoe também traz um personagem muito enigmático, muito intenso aqui, porque ele é esse cara que mexe com sobrenatural, com ocultismo, satanismo, e ninguém leva ele a sério. Até que percebem que ele realmente é o centro aqui de tudo. O Nicholas Hoult também, ele tá incrível no papel, porque ele faz esse papel do marido Thomas, que é aquele marido que quer crescer, trazer melhores condições para a esposa. Eles acabaram de casar e ele é muito apaixonado por ela, então ele vê nessa viagem uma oportunidade de crescer, de estar bem, crescer financeiramente, só que na verdade foi uma pegadinha aí, né? Já uma manipulação do seu chefe, e tá maravilhoso aqui, porque ele traz também, o que me chamou muita atenção na atuação do Nicholas Hoult, foi o sotaque que ele trouxe para o seu personagem. Eu achei bárbaro, incrível, ele conseguiu trazer, né, essa coisa da Alemanha do século XIX, aqueles trejeitos, aquele sotaque, aquela forma de ser, ele tá perfeito aqui. Temos também a Emma Corrin, que está no papel da Anna, e o Aaron Taylor-Johnson como Friedrich, que é um casal, que são amigos da Ellen, e eles vão cuidar da Ellen. E aqui eles têm um protagonismo maior, se você comparar com Drácula de Bram Stoker, o casal que cuidou da Nina não teve esse protagonismo todo. E aqui eles têm muito mais, principalmente o Aaron, ele tem um Frederick, ele tem um papel muito fundamental aqui, então ele teve mais esse tempo de cena, e a caracterização dele também está perfeita, seja física, seja a maquiagem, como também a questão do sotaque, a questão de se pôr, de se portar. Temos o Simon McBurney também, que faz o Knock, e o Ralph Ineson, que faz o papel do Dr. Wilhelm. Então todos eles, sem exceção, estão maravilhosos em cenas, trazendo aí cada um seu protagonismo, trazendo aí toda a sua atuação, todo o carisma, todo o necessário, e a gente pega empatia a todos os personagens aqui, é impressionante. Eu parei para olhar assim, eu falei, gente, porque às vezes a gente assiste um filme, a gente fica assim, eu não gostei da parte do tal ator, eu prefiro a parte que envolvia fulano e ciclano, mas aqui não, porque é tão bom, é tão carismático, é tão bem feito, e é tão bem introduzido, bem interpretado os personagens, que a gente gosta de tudo. Então, quando tem o William Dafoe, quando tem o Nicholas Hoult, quando tem o Bill Skarsgård. E uma coisa que eu vi muita gente falando, que os filmes de 1922 e 79, eles são baseados no livro, o livro que é baseado nos filmes. E o ano passado, 2024, já estamos aí em 2025, né, foi lançado um livro que vai trazer a história do Nosferatu, só que na verdade esse livro vai contar a história do filme, vai trazer os bastidores, vai trazer essa polêmica ao redor da história da família Bram Stoker, vai trazer todos os bastidores do filme, então ele é mais voltado ao filme mesmo. Agora vamos falar um pouquinho de curiosidades que eu sei que vocês adoram. Bill Skarsgård, ele se empolgou tanto com o personagem e ele quis dar tudo nesse filme. Ele passou 6 semanas antes de começar as filmagens, gravando a própria voz para tentar trazer a melhor voz possível para o Conde Orlok. Bill Skarsgård, quando ele foi escalado para fazer parte do filme, na verdade ele ia fazer o papel do Thomas, só que aí, quando começaram as pré-produções, o diretor resolveu colocar ele no papel do Conde Orlok. O produtor Chris Columbus, do filme, diz que Bill Skarsgård estava tão tenebroso, tão medonho, que todo mundo ficava com medo de chegar perto dele. Isso aqui é atuação, hein? Bill Skarsgård atingiu o limite da sua capacidade de retratar a maldade com este filme, proclamando que nunca mais quer interpretar algo tão maligno. E sobre aquilo que eu falei, né, que no cartaz, que tem os personagens individual, o Bill Skarsgård foi retratado, as feições dele como
o Nosferatu do primeiro filme, mas isso foi proposital, porque o diretor quis esconder até o último minuto aí como seria a caracterização do Conde Orlok. A princípio, quem faria Thomas seria Harry Styles e quem faria a Ellen seria Anya Taylor-Joy. Mas por conta de problemas de agenda, eles acabaram aí optando pelo Aaron Taylor-Johnson e pela Lily Rose Depp. Esse filme foi lançado 102 anos após o primeiro filme, que é de 1922. Então esse filme, eu estava bastante receosa, mas ao mesmo tempo muito pensativa positivamente, porque eu acho que ele era um filme que realmente merecia um remake, né? Porque eu assisti o primeiro e o segundo, e eu acho que trazer para a atualidade, no sentido de trazer a tecnologia, trazer a inovação, trazer melhores personagens, melhores atuações, era tudo que esse filme precisava para mostrar a grandeza que ele tem. Então acho que o diretor conseguiu trazer isso e assim perfeitamente, porque ele é um filme que vai trazer um contexto interessante. Então tudo aquilo que eu fiquei com dúvida no primeiro e no segundo, coisas que me incomodaram, aqui ele conseguiu explicar de uma forma mais intensa, mais sensata, mais concreta. Então é um filme que tem um potencial mais interessante, tem um fechamento interessante, não fica aquelas pontas soltas, mas por que aquilo, né? Mas por que isso? Não, ele é explicado da melhor forma possível, então ele tá bárbaro, tá incrível, inclusive assim, eu ia até colocar ele na minha lista de melhores filmes de terror de 2024, mas como ele só vai ser lançado agora em 2025, então eu resolvi deixar ele de fora, né? Porque assim, né? Ficar naquela tensão, será que o filme é bom ou não, né? Se eu já colocasse lá na lista, quando eu fosse falar aqui pra vocês já não ia mais ter graça. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 9. Eu só não vou dar 10 pro filme porque eu acho que o Conde Orlok teve pouco tempo em cena, eu queria ver mais dele, como tem nos outros filmes, e também eu fiquei chateada por conta de uma cena específica que eu achei engraçadíssima. Se você pegar o filme de 1922, de 79, tem uma cena que quando ele chega do navio, quando ele chega do Dimitri, ele põe o caixão debaixo do braço e sai correndo, sozinho, e levar o caixão pra casa lá que ele vai ficar. E aquela cena pra mim é muito engraçada, muito icônica, e eu tava esperando ver isso, né? O Bill Skarsgård ali colocando o caixãozinho debaixo do braço e saindo correndo, mas não teve essa cena, infelizmente. Mas que seria divertida, seria. Mas, né, enfim, é isso, assim, eu acho que ele é um filme brilhante, ele é lindo, ele é único, ele é um filme que vai te trazer tensão, vai trazer o sombrio, vai trazer o terror, vai trazer o suspense. Então ele tá magnífico, maravilhoso. Ele aí eu posso comparar ele junto com o do Bram Stoker também, o Drácula. Eu acho que os dois agora ficaram juntos aí, que são perfeitos. Então vale muito a pena conferir. Quem gosta desse tipo de filme, corre aos cinemas. Nosferatu estreia dia 9 de janeiro nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu o incrível e maravilhoso Nosferatu ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!